O propósito da Cotrisul Agroveterinária, desde a sua criação em 2023, é atender o produtor rural de uma forma completa. Numa mesma loja, a cooperativa oferece todos os produtos necessários para o desempenho das atividades do campo. E esse projeto agora entra numa nova etapa. A Cotrisul Agroveterinária inaugura, agora no mês de setembro, a sua primeira filial. E para detalhar essa novidade, está comigo o gerente comercial da Cotrisul, Ederson Teixeira. Seja bem-vindo. Muito obrigado, né? Uma alegria e uma satisfação a gente estar falando um pouquinho aí sobre um projeto que nos demandou muito estudo, bastante dedicação, né? E a gente pode-se dizer que está indo aí para a primeira filial de uma série de filiais que foi planejado há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Ederson, antes de a gente entrar no projeto da loja nova da Cotrisul Agroveterinária, eu gostaria que tu contasse um pouco da tua trajetória profissional dentro da cooperativa, né? E qual é o peso que a loja e a pecuária têm dentro da tua carteira. Perfeito. Eu já sou velhinho dentro da Cotrisul, né? Eu entrei aqui em 2002 para ser safrista, né? Eu, na ocasião, trabalhei na indústria ali, na Saída Palavras. Vim fazer a safra ali como balanceiro na pesagem do arroz ali, na descarga, né? E o fato curioso é que eu tirei 6 dias como balanceiro. E aí o caixa da unidade ali não estava se achando muito e aí me convidaram a inverter, trocar de posição e ser caixa, né? Então, a partir daí começou a trajetória, né? Então, eu posso se dizer assim que aprendi um bocado bom com todo mundo dentro da Cotrisul. Eu passei por vários setores, passei pelo caixa, passei pelo estoque, passei pelo grãos, passei pelo balcão de vendas, antigamente era só a cobrança, né? Hoje é crédito de cobrança, mas eu também passei nesse setor até estar hoje como gerente comercial e já há 5 anos já nessa função. Então foi uma trajetória interessante, de muita dedicação também, porque exige um pouco mais da gente, né? Então é uma satisfação estar aí há 23 anos trabalhando dentro de uma empresa que é o meu primeiro emprego. Aqui eu comecei e aqui o único registro da carteira é a Cotrisul. E a minha ligação com o campo, com a pecuária, né? Ele vem de família, ele vem de berço, ele vem dos meus avós. Meus avós eram pequenos agropecuaristas, na verdade, nem era agricultura. A agricultura era só familiar, só sustento da casa, né? E isso passou de geração para o meu pai, então eu me criei nesse meio, né? Então, também tenho uma pecuáriazinha, uma pequena propriedade no interior. Então, um pouco do que eu falo e um pouco do que eu faço dentro da Cotrisul hoje, eu tenho um embasamento para isso, né? Eu tenho um teste feito a campo e é uma das coisas que eu sempre trago junto com a nossa equipe técnica de campo, né? É muito fácil a gente falar de um assunto e tu dar opiniões sobre o assunto, mas a gente precisa testar o determinado assunto, o produto, o resultado e assim por diante, para nós poder falar melhor sobre como melhorar ou não deu certo esse produto, né? Então, essa é a minha trajetória aí como pecuarista. Dentro da tua carteira de projetos na cooperativa, hoje a pecuária tem uma parcela muito significativa, né?
Sim, sim. Hoje, dentro do que da minha gestão, dentro da Ecotrisul, né? Essa parte da pecuária, a parte desde a fábrica de rações, ela está todo sobre minha gestão, né? Então, ela, digamos assim, que ela ocupa aí mais de 50% do meu tempo entre fábrica, lojas e insumos para... Excelente. Queria que nos contasse, então, como é que surgiu esse projeto da primeira filial da Ecotrisul Agroveterinária. Primeiro, assim, qual foi o município escolhido para receber essa filial e por que dessa escolha? Pois é, isso é bem curioso, né? A gente, quando lá em 2022, 21, 22, que a Ecotrisul montou um projeto, o Business Plan, né, para até 2032, 2035, não lembro direito, acho que é 2032. Lá se falou e se iniciou um estudo em cima de lojas agropecuárias, né? Lojas que pudessem atender o produtor, né? O produtor do campo, né? Claro que o da cidade é muito importante para nós, o cliente da cidade, mas a gente pensou no produtor do campo, né? Em função de que a nossa ligação com o campo ela é muito forte. A gente pensou em uma loja que pudesse atender esse produtor em 100% ou quase 100% da necessidade dele, né? Desde a ração, ao medicamento, ao arame, ao prego, ao parafuso, à bateria, ao que ele precisasse para tocar a propriedade, né? Então, em meados de 22, a gente começou o estudo da viabilidade econômica do negócio, né? E em 23 a gente abriu a nossa matriz aqui em Caçapava, né? Então, apanhamos um pouquinho no começo, né? Até achar o ponto do negócio, porque ele é um negócio novo para a Ecotrisul. O varejo, por mais que a gente já tivesse em algumas filiais alguns produtos de varejo, né? O mix da nossa loja, ele é um mix com mais de 6 mil itens, né? Então, é novo, então a gente apanhou um pouquinho no começo, depois, passado um tempo ali, a gente conseguiu achar o ponto e pegar um rumo certo, né? A gente começou alguns dias de negócio nas unidades, né? Então, isso em 23, a gente começou com a abertura da loja, nós precisávamos disseminar a loja, né? E os produtos da loja. Então, a gente começou a projetar, junto com a equipe de nutrição e junto com a equipe da loja, dias de negócio nas unidades, né? Então, isso acontece, até os dias de hoje acontece, né? Uma vez por mês, o pessoal está na unidade de Lavras, está na unidade de Santana, está no Graneleiro, está no Barro Vermelho, Cordilheira, né? E assim por diante, né? Então, está nos nossos locais de recebimento de grãos. Uma vez por mês essa equipe está lá. Agora, recentemente, a gente fez o primeiro dia de negócios da mina do Camaquã, né? A gente tem muitos clientes na mina, então nós fizemos um dia de negócios lá para levar um pouquinho do conhecimento para eles, também para fomentar essa filial que está aí para inaugurar nos próximos dias, né? E a partir desses dias de negócio, né, a gente começou a projetar o próximo passo da loja, da nossa loja, né? Então, a gente, pela aceitação e um pouco, dá para se dizer que pelos pedidos dos produtores, né, Santana foi escolhida para ser a primeira filial, né? E como é que vai funcionar? Aonde vai funcionar essa loja? A loja, inicialmente, a gente deu
uma girada pela cidade procurando um ponto específico para a loja, né? Achamos alguns locais, né, mas esbarramos no investimento, né, porque seria, como a gente já tem a unidade lá, teria que ter uma outra equipe, né, isso é um investimento em pessoas, né, um investimento em aluguel ou aquisição de algum prédio, né, e a gente chegou à conclusão de que no momento, né, pela situação que o nosso clima nos exige, sermos mais enxutos e mais eficientes, nós chegamos à conclusão de que teria que ser na unidade mesmo, né? Na nossa unidade de recebimento de grãos, que já temos em Santana, né? Então, a partir daí, a gente fez uma readequada, não dá para se dizer que é uma reforma, a gente readequou, reorganizou e reaproveitou alguns espaços que a gente tinha na unidade. Concluímos semana passada essa fase, digamos, de readequações, e será na unidade, né? Na nossa unidade lá, o pessoal que já tem ido ali nos últimos dias já deve ter visto ela de cara nova, ela com um espaço mais amplo, um pouquinho, mais voltada ao varejo, né? Então, é na nossa unidade essa filial. E essa readequação do espaço não foi tão pequena, né? Levou 8 meses. Isso, né? A gente projetou, né? O projeto era para abril, no máximo, a inauguração, né? Mas a gente acaba que depende de pessoas e o processo, a readequação, ela foi feita com a unidade funcionando. Isso não é uma coisa tão fácil, né? Porque tinha dias que o pessoal da obra civil precisava trabalhar e a gente não podia fechar a unidade. Então, foi um malabarismo que a gente foi fazendo e tendo que adiar alguns trabalhos para final de semana. E isso acabou se perdurando aí desde janeiro, né? E depois a gente teve a safra ali em abril, que aí na safra nós já estávamos organizados já para... A ideia inicial era inaugurar em abril e antes da safra, né? Só que aí veio a safra e a gente teve que parar o abril e o maio. Aí começamos da sequência em junho. Então, e aí os atrasos do clima também, a parte externa que a gente deu uma mexida também, o clima nos deu uma atrasadinha e a gente acabou ficando pronto para o final de agosto. Mas ficou bonito, né? Ficou bonito. Convidamos aí o pessoal a visitar e lá nos prestigiar. Acho que vão gostar do espaço. Particularmente, a gente é um pouco suspeito para falar, porque está desde o início do projeto, mas ele deu uma abertura, deu uma amplitude maior à unidade e eu creio que o pessoal vai gostar do que vai ver lá. De alguma forma, altera a rotina da unidade para o produtor, por exemplo, que está acostumado a ir depositar grãos ou a ir buscar ração na unidade? Não, pelo contrário. Ele está mais completo, né? Ele está mais completo, porque a loja, ela em tamanho, né? Ela é menor que a matriz Caçapava, né? Mas o mix de produto que vai para lá é praticamente o mesmo mix de produto que a gente tem aqui. Então, são mais opções, é mais uma opção para o produtor, né? Então, desde a parte de indumentária, selaria, correaria, medicamentos veterinários, nutrição em geral, né? Ferramentas e ferragens, a loja é completa, lubrificantes, óleos. A gente levou para lá o que a gente já tinha em Caçapava, que era uma loja ampla, completa, com
com o básico para o produtor do campo. Pegar tudo num local só. E essa é a ideia da filial. E para manter isso, se criou uma logística especial de abastecimento da loja? Em função dela ter um espaço menor, né, a gente precisou pensar na parte da logística, na parte de como tu ter essas opções lá sem tu dispor de um espaço muito grande para estoque, né? Então, a gente tem uma logística já organizada, né? Que são todos os dias, né? Os 5 dias da semana a gente tem caminhões indo com, principalmente rações, né? Mas produtos da nutrição indo para Santana. Esses caminhões estão organizados para, na cruzada, antes de saírem, eles conversarem com o pessoal da expedição, né, para levarem alguma carona, alguma reposição de algum produto, né? E além desses caminhões que estão levando a nutrição todo dia, a gente tem toda quarta-feira, né, o nosso veterinário, o Bruno Teixeira, que é o nosso veterinário responsável pelas lojas, ele vai fazer o plantão dele na cidade de Santana. Ele já faz isso hoje, né? Toda quarta-feira ele está por lá e ele vai seguir fazendo isso toda quarta. Então, a gente tem mais opção do Bruno, né? E não paramos aí porque talvez a gente vai precisar bastante dessa logística, não tenho dúvida, né? Então, a gente tem também o pessoal da nutrição, que uma vez por semana, né? E isso vai ser diferente de quarta-feira do Bruno. Uma vez por semana eles estão indo para a região de Santana atender a região de Santana. Essa era outra pergunta que eu queria te fazer. Como é que ficam os atendimentos técnicos, né? A gente sabe que um dos grandes diferenciais da Cotrisul Agroveterinária é esse atendimento a campo, né? Vai melhorar para esse atendimento, essa rede de atenção ao produtor, não só em Santana, mas na região também? A tendência é que sim, né? A gente, dentro da prestação do serviço a campo, do atendimento do cliente, do produtor, a gente leva junto conosco alguns parceiros, né? Que são parceiros de negócios que vão nos ajudar a uma coleta de um determinado sangue, fazer um exame clínico de algum animal, né? Então, a gente está projetado, como hoje já acontece, mas a gente não divulga muito, né? Mas hoje a gente faz inúmeros exames aqui com o pessoal do Labiamina, aqui de Caçapava, né? Que são nossos parceiros, onde nosso time de campo faz a coleta e entrega para eles fazerem a análise, né? E além deles, né, a gente tem parceria com outros laboratórios, né, onde os RTVs vão a campo junto com a nossa turma, fazem a coleta e essa coleta eles encaminham para análise, né, para a gente ser mais assertivo, mais pontual no tratamento, né. A gente sabe que tem algumas situações em que a gente não tem tanto tempo para ter esse diagnóstico, né? Então, o pessoal vem sendo treinado para, num primeiro momento, identificar se a gente tem esse tempo até a análise retornar. Tem análise, por exemplo, um carrapaticidograma, hoje ele está demorando um tempinho para vir, né? Então, a gente tem que começar as coletas mais no cedo, né? Alguns outros exames a gente consegue, pela proximidade do laboratório aqui de Caçapava, a gente consegue, às vezes, de um dia para o outro o resultado, né? Isso nos ajuda muito
no diagnóstico e no tratamento. Mas, como eu estava falando, alguns casos a gente não tem tanto tempo assim. Então, o pessoal faz a primeira troca de informações sobre quais são as características da doença e assim por diante, e tentam um tratamento inicial, né, até que a gente tenha esse resultado do laboratório para aí sim ser 100% assertivo em cima do tratamento. Quando o Bruno esteve aqui, ele comentou dessa possibilidade e ressaltou principalmente a questão de, na equipe técnica de campo, ter veterinários, zootecnista e mesmo os agrônomos da cooperativa trabalham em conjunto, né? Ajuda a dar um resultado mais eficiente e mais rápido, né? Isso, perfeito. Nós somos uma equipe completa, né? Nós temos dentro do nosso time, a gente tem os zootecnistas, né? Nós temos os veterinários, nós temos os agrônomos, né? Nós temos os técnicos agrícolas, né? Então, a nossa equipe, ela é preparada e especializada para esse atendimento a campo, né? Isso desde a coleta de solo até o zootecnista ir lá e liberar um projeto de um confinamento, que é uma coisa um pouquinho mais complexa, né, no nosso processo, né? Então, nós podemos dizer que hoje a Cotrisul Agroveterinária, a Cotrisul está preparada para qualquer análise de projeto, né? Em alguns casos ele é viável, em outros ele não é viável, né? Isso é uma questão também que a gente discute muito, né? Nós analisamos e damos o resultado, o diagnóstico para o produtor, se o projeto dele é viável ou se não é viável. A partir daí, a gente desenvolve ou não o projeto. Então, há uma análise, há uma junção entre os agrônomos, os zootecnistas e os veterinários para discutir determinada situação onde um produtor tem um projeto a executar. E o mercado da região de Santana, ele é bastante promissor em termos de pecuária, né? É isto, né? Pecuária não é novidade para nós, aí a gente tem aí Caçapava aí na casa de 170 mil cabeças, né? Santana na casa de 72 mil cabeças de bovinos, né? É um mercado promissor, é um mercado que faz parte do DNA Cotrisul, né? Que isso é importante, né? Nós estamos aonde nós somos bem quistos e bem vistos, assim como nós temos o mercado de lavras, que é um mercado importante também para nós e está dentro da nossa região, né? Então, o que a gente potencializa nessas decisões das lojas, né? Atender aonde nós já trabalhamos. Nós já trabalhamos também com grãos, com insumos nessas regiões, então nós temos que promover um atendimento qualificado no pecuarista, na pecuária, que era a parte que a gente não estava conseguindo atender, né? Não tinha se desenhado nada em cima desse quesito, né? Mas a aproximação da cooperativa com a pecuária, na verdade, ela começou muito antes, né? Com a fábrica de ração em meados dos anos 90, nos primeiros testes, né? Isso. Esse avanço da loja agroveterinária representa que impacto para a fábrica de ração? Exato, né? O nosso proximidade com a pecuária, ele começou lá em 96, quando o seu Luiz Eugênio fez a primeira teste de mistura, né? E a partir daí a coisa não parou mais, só foi evoluindo, né? A loja, né? Hoje ela nos dá uma demanda grande para a fábrica, né? E digamos assim que hoje o maior cliente da fábrica são as lojas.
tanto a de Santana, quanto a de Lavras, quanto a de Caçapava. A do graneleiro também, né? E na cordilheira, nos últimos, digamos, 8 meses por aí, a gente vem fomentando, Cordilheira Cachoeira, né? A gente vem fomentando a inserção de produtos da linha de nutrição e vem sendo muito satisfatório o desenvolvimento desse projeto, sabe? Então, as lojas da Cotrisul hoje são o maior cliente da fábrica, isso não tem dúvida, né? E se exigem, né, além da nossa clientela que a gente tem, que a fábrica já tinha por fora, ela exige uma produção maior, uma organização maior, que às vezes o pessoal se assusta até com... A nossa fábrica é pequena, né? O pessoal que conhece tem uma noção e aí o pessoal se assusta às vezes da eficiência dela para conseguir atender todo mundo e a gente atende num curto espaço de tempo, a gente procura atender a maior parte dos produtores com 2, 3 dias do pedido até a entrega, e isso para o nosso tamanho, tendo um varejo que nos exige tanto, não é tão fácil. Mas dá certo, as pessoas que estão lá são competentes e elas fazem acontecer. A Cotrisul, em sendo uma cooperativa, sempre que a gente fala de atendimento de clientes, enfim, eu tenho certeza que surge a dúvida, né? De se é preciso ser associado da Cotrisul para comprar na loja agroveterinária, para comprar da ração? Isso, e surge bastante questões em relação a isso, né, Clarice? Hoje não é preciso, né, ser associado, né? Qualquer cliente pode comprar na Cotrisul, é muito bem-vindo, né? E é importante, talvez, a gente pontuar que é uma boa forma de se aproximar da cooperativa, né? Não, a pessoa não precisa ter lavoura para ser cooperado. Exatamente, é isso que eu ia pontuar, né? Claro que a gente quer aumentar o número de associados, isso, aqueles produtores que fazem um volume grande de compras conosco e que não são associados, estão sendo convidados a serem sócios conosco, né? Isso também, economicamente, para eles e para a cooperativa, terá algum reflexo, né? Isso é certo que sim. A gente, por ser cooperativa, tem alguns tributos que, quando você trabalha com um associado, com um cooperado, são isentos ou é menor, né? Então, isso se transforma numa possibilidade de um preço mais em conta, um desconto maior quando sócio, né? Então, é certo que serão bem-vindos aqueles que quiserem se associar conosco, não tem dúvida nenhuma que nós vamos receber com muita alegria. Maravilha. A gente está chegando ao fim desse 16º episódio do Diálogos Cotrisul. E que mensagem você gostaria de deixar? Olha, a mensagem venham conhecer a nossa loja, venham conhecer a loja de Santana. Eu praticamente sou da divisa, Caçapava com Santana, né? Acho que até os 8, 10 anos por aí, eu frequentava mais Santana do que Caçapava, né? Quando o meu avô era vivo e é um dos fundadores do CTG Tropeiro Velho, dos sócios fundadores, né? E eu tenho uma ligação muito forte com Santana também, e convido a todos os santanenses que venham conhecer a nossa loja, né? Assim como os demais clientes da região e possíveis clientes que não conhecem a de Caçapava, venham tomar um mate conosco, venham conhecer um pouquinho do nosso mix de produtos, venham conversar um pouquinho, que eu tenho certeza que, conversando com a nossa equipe técnica, com o nosso equipe de vendedores, né, a gente vai achar algum ponto em que pode ajudar. E o ajudar nem sempre é vender, isso é importante, né? A Cotrisul, ela preza
por ajudar o produtor e nem sempre é vender. Às vezes é tirar uma dúvida, às vezes é esclarecer algum assunto que o produtor está pensando e não está ligado à venda, está ligado apenas à instrução, a mostrar um ao outro lado da moeda, que nem diz o outro. Maravilha. Ederson, te agradeço imensamente a disponibilidade para vir falar com o nosso público e agradeço principalmente a você que nos acompanhou até aqui. Se gostou desse episódio, curte e compartilha. E se ainda não é inscrito no canal da Cotrisul no YouTube, recomendo que se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!